Prezados amigos, prezadas amigas, boa noite. Tem uma coisa que é bem questionada para quem gosta de estudar história, para quem gosta de pesquisar sobre os fatos históricos. É o seguinte, olhando no mapa, que até hoje existe esse mapa nessa conformação, a Palestina, onde ocorreram os grandes fatos, tanto da época de Jesus como de antes de Jesus, é um pedacinho de terra de nada. São 180 quilômetros de comprimento por 80 de largura. Então isso a nível de mundo não representa quase nada. Como dizem alguns historiadores, teólogos, é o umbigo do mundo. Mais nada. E esse local, ele era rodeado por grandes civilizações. Por exemplo, a civilização da Mesopotâmia, a civilização do Egito, né? A civilização do Mediterrâneo, que logo assim já pegava o Mediterrâneo, e ali tinha a Anatólia. Na Anatólia você tinha cidades cosmopolitas, como Antioquia e outras mais, e chegando já para a Grécia. Então era um pedacinho de nada, numa ilha. Realmente era uma ilha aquilo. E a pergunta é, como é que aquele povo conseguiu manter fiel à ideia de um Deus único? Como era possível isso, se tinha influências de tantas deidades ali por perto, de tantas civilizações com tantos deuses? Então por que eles conseguiram manter essa hegemonia espiritual do monoteísmo? É claro que lá também existiam pessoas que buscavam às vezes outros deuses, mas no cômputo geral da história, eles buscavam o Deus único, que era o Deus de Abraão, segundo eles diziam. Então, aí que é a pergunta. Por que eles conseguiram isso? Por que eles conseguiram, por 3 mil anos, 4 mil anos, serem fiéis ao Deus único? Então, quando nós começamos a pesquisar isso, nós temos que buscar as informações do rabinato lá dos hebreus. Os grandes rabinos que hoje ainda estão aí trabalhando, e principalmente em Nova York, é que nós conseguimos algumas informações. Então, entre essas informações, nós encontramos uma no livro Antropologia do Antigo Testamento, que é um livro muito interessante para pesquisadores. Então esse livro, ele vai colocar a civilização hebraica estabelecida em 4 colunas, que é uma coisa bem interessante, né? Então a primeira coluna, eles chamam de Neft, que é o homem necessitado. Em outras palavras, o ser que está evoluindo. Então a primeira coluna era a coluna do Neft, o homem necessitado. Você precisa de crescer. Na segunda coluna, eles colocam a condição do homem efêmero, que eles chamavam de bazar. Então é o homem efêmero. Por quê? Porque ele vive num corpo passageiro e numa família passageira. Então ele nasce, vai ter uma família, mas isso é passageiro. Depois ele pode até perder essa família. Eles não trabalhavam abertamente a reencarnação, mas eles estavam trabalhando assim, você vai nascer aqui e vai perder essa família, ou essa família perde você. Porque essa família vai também ir para outros lugares, as pessoas vão crescendo e vão mudando, e a família então vai se transformando. Então você é um homem efêmero. Então você é um homem que é o Neft, né? O Neft, você é um homem necessitado, e agora você é um homem efêmero. E o que você tem que fazer? Então você tem que se autorizar. Então você tem que se autorizar. Então eles usavam a palavra rua para isso. O que é a autorização? É quando essa alma que vive em condições efêmeras começa a trabalhar a vida nela mesma.
Então eu sou um ser que vive, eu sou um ser criado, estou temporariamente neste lugar e tenho uma vida que eu tenho que viver. Então eles chamavam isso de homem autorizado. E por último, eles buscavam uma outra palavra chamada lebec, que era um outro pilar. Então fala, olha, agora você tem que se estruturar enquanto espírito imortal que você é. Então você é uma alma, né? É uma alma que vive de forma efêmera no corpo e na família. Você então tem a vida que respira em você, transpira de você, e você está nessa vida que vem desse Deus, e agora você tem que se tornar então alguém muito sensato para vencer tudo isso. Então era nesse pilar que ele se baseava. Então não adianta você sair buscando vários deuses se esses deuses não vão te estabelecer enquanto um homem sensato. Enquanto um homem estruturado na vida, enquanto um homem que sabe viver a transitoriedade da própria vida, enquanto um homem que existe, que tem essa conotação. A gente observa aí a diferença entre o trato dos hebreus com essa relação teológica, essa relação do homem com Deus, das outras religiões. Porque geralmente, nas outras religiões, as politeístas, o que se fazia? Eram barganhas com os deuses. Olha, eu preciso cultivar, né? Eu preciso plantar. Se o Senhor proteger a minha agricultura, a minha plantação, ou o meu gado, ou os meus carneiros, ovelhas, eu lhe darei alguma coisa. Então era uma barganha material. Ou então, eram oferendas até de próprias pessoas humanas, para que esses deuses protegessem a vida de todos eles. Quando você chega na civilização hebraica, é diferente. O que o estudo hebraico te traz? Ele te traz para a sua necessidade de você se definir. Então você é gente, você está transitoriamente num corpo e numa família, você tem uma vida, você respira, você transpira e você tem que se tornar uma pessoa sensata. Então era isso. Então é uma diferença gradual. E esse estudo que os hebreus faziam é exatamente o que nós fazemos hoje no Centro Espírita, na doutrina espírita. Nós chegamos aqui e a primeira coisa que nós entendemos aqui no Centro Espírita é o seguinte: olha, você é responsável pela tua vida. Você é responsável pelas coisas que você está fazendo, as coisas que você admite como correta para você, e isso tem uma consequência. Então o ato que você faz nesse minuto, ele vai te garantir a paz ou a infelicidade ou a guerra no minuto seguinte. Então era isso que os hebreus faziam, para que eles pegassem aquelas pessoas, e eles informavam isso desde quando a criança completava 7 anos. Eles começavam a incutir isso na cabeça das crianças. Então eles tinham lá os escritos que são atribuídos a Moisés, mas nem sempre foram, porque Moisés ele desencarnou no ano mais ou menos no ano 1250, 1300, e a Bíblia começa a ser escrita no ano 1000. Então tem uma diferença de 250 a 300 anos. Né? Então eles devem ter passado tradição oral. E aí alguém escreveu isso. Então era uma maneira que eles conseguiram para reunir aquelas pessoas em nome de um Deus único. Agora vamos pensar uma coisa. Quando Abraão estabeleceu a civilização, quando ele sai lá de Ur, que ele recebe autorização, né, recebe aquela informação mediúnica, vá para uma terra que eu vou te indicar, e lá você vai ser chefe de grandes nações. Muito bem. Então quando Abraão faz isso, foi mais ou menos no ano 1800 a 1900 a.C. Até aí duraram 2000 anos, até chegar Jesus. Dessa saída de Abraão, lá da Mesopotâmia, até Jesus nascer, foram 2000 anos aproximadamente. Que é mais ou menos o tempo que o Emmanuel fala que Jesus se preparou para investir o corpo físico. Ou seja, foi preparado aqui e lá. Então você observa
que essa estrutura da civilização hebraica, ela foi comandada pelos espíritos superiores. Comandada ponta a ponta. Tanto assim que Emmanuel, questionado no livro Consolador sobre o Antigo Testamento, que muitos espíritas falam que não precisam, que pode jogar fora, Emmanuel fala assim, é um precioso, são informações, são tesouros extraordinários que precisa saber ler. Então você observa que o trabalho foi feito. E qual foi a estratégia da espiritualidade superior para preparar o terreno para Jesus? Foi a estratégia de segurar nesses 4 pontos. Você é um homem necessitado, você é um homem efêmero, você precisa se tornar uma pessoa autorizada e você tem que se tornar sensato. Então era esta a estrutura, foi essa a estrutura que a espiritualidade criou para que aquele povo pudesse se constituir em uma nação a ponto de receber a identidade máxima do planeta aqui por um tempo, por algumas décadas. E aí, quando Jesus chega aqui, o que ele vai fazer? Ele já dá uma lição de imediato. Eu não vim destruir a lei, eu vim dar seguimento a ela e dizer coisas que a lei ainda não pôde trazer para vocês. Então ele vai usar exatamente aquilo que foi estabelecido naquela civilização. Então, por exemplo, você pega uma parábola de Jesus. Aí está lá, um pescador chega na beira do mar, pega os peixes graúdos, põe para um lado, os peixes menores para o outro. É uma história. Depois ele fala assim, você não pode botar candeia debaixo do alqueire. Ele sempre usa objetos e circunstâncias relacionadas com a vida daquele povo. Candeia e alqueire eram coisas que eles usavam. O alqueire era uma mesinha de três pernas só. Então ele usava sempre aquelas informações contidas na cultura, na identidade cultural e tradicional do povo hebraico. Por quê? Porque esse povo foi programado desde cedo para recebê-lo, muito embora não tenham, a grande maioria não tenha entendido a presença dele. Mas a gente sabia que isso ia acontecer. E isso acontecendo também foi ótimo como lição para nós hoje. Tem hora que você pensa assim, os apóstolos eram tão estranhos, eles andavam com cada facão pendurado aqui, aquela coisa esquisita, eram muito assim, brigavam entre eles, João brigava com Pedro, Tiago brigava com o outro, lá eles andavam brigando muito. Então por que Jesus escolheu esse povo complicado? Então o Divaldo Franco explica que não, que são espíritos que foram selecionados para estarem ali ao lado de Jesus. Só que eles nasceram antes de Jesus e já estavam impregnados daquela cultura. Aquela cultura da sobrevivência. Se eu não andar armado, você me mata. Eu tenho que andar armado. Eu tenho que me defender de alguma forma. Então Jesus começa a utilizar todos aqueles valores existentes dentro daquela civilização. Então o tempo todo ele busca esse homem necessitado. Ele fala que ele é efêmero. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Ele fala que aquele homem, ele precisa ser autorizado dentro dele mesmo. Você não sabe que o reino de Deus está dentro de você? Então ele vai autorizando as pessoas. E depois ele vai fazer essa última participação ali, quando ele vai mostrar que o homem precisa ser sensato. E é isso que nós vamos estudar hoje. O homem sensato. Porque o homem necessitado, o homem efêmero e o homem autorizado, nós estamos aí lutando para ser. Agora o sensato é que é o difícil. A sensatez é que é o complicado. E como é que Jesus então estabelece a posição de sensato do homem? Ele vai estabelecer isso no Sermão do Monte. Então quando você pega Mateus 5, Lucas também fala, mas Mateus 5, logo no início do capítulo 5 de Mateus, ele vai falar das bem-aventuranças. São fantásticos. Aquilo, existe uma estrutura piramidal das bem-aventuranças, não sei se vocês já perceberam isso. São 4 que ele informa, uma que ele estabelece o trabalhador e outra que ele põe a pessoa para trabalhar. Então as 4 primeiras, ele estrutura o homem. Lá no topo da pirâmide, ele
dá a missão para o homem. E depois ele vai, nas outras 4, ele vai colocando o trabalho nas mãos das pessoas. Um dia eu faço isso para vocês. É lindo esse negócio. Esse estudo é muito profundo. Mas vamos pegar uma delas. Só uma da estrutura de subida, de preparação, de autorização, de sensatez do homem. É quando ele fala: bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Aí você para refletir sobre essa frase, né? essa bem-aventurança, você fala assim: não, eu tenho que analisar isso. Quando nós trabalhamos com pesquisas, nós temos que anotar as coisas. Então vamos fazer aqui uma anotação. Então ele vai falar: olha, bem-aventurado, gente, é felizes, tá? A tradução de bem-aventurado é felizes. Então eu vou colocar na tradução: felizes, puros, coração e Deus. Então a gente fazendo pegando as palavras-chave da frase, a gente pega essas aí: felizes, puros, coração e Deus. A gente observa que são pontos positivos, que nós vamos conseguindo isso só no nível superior de consciência. Consciência adormecida não vai entender isso. Você tem que estar desperto para entender isso. E aí nós vamos abrir aqui um parênteses para explicar um pouquinho isso. Nós temos hoje Joana de Ângeles, um trabalho esplêndido, que é o trabalho da série psicológica, baseada principalmente em Jung, onde ela trabalha os 5 níveis de consciência. Os 3 primeiros níveis, olha, é o que governa aí. É o que nós vimos ontem, antes de ontem, né? Pessoas adormecidas. Então, o primeiro nível, a pessoa está dormindo sem sonhos. Ele só luta pela sobrevivência. O negócio dele é comer, dormir, reproduzir, fazer alguma coisa para ganhar um dinheirinho. Nem é para trabalhar, porque o trabalho, ele dignifica e ele faz você crescer. É aquele trabalho que você fala assim: ai meu Deus, que dia que as férias vêm? Vai ter feriado esse ano? Ai, só começa depois do carnaval. Até o carnaval eu não faço nada. Então esse é o primeiro nível. A pessoa está dormindo, a consciência está dormindo e não tem sonho nenhum, não pensa em nada. No segundo nível, ela continua dormindo, só que aí ela já tem sonhos, sabe? Aí é dormir com sonhos. É aquela pessoa que fala assim: olha, eu vou montar uma empresa, essa empresa vai arrebentar a boca do balão. Mas ele não faz um estudo mercadológico para ver se aquilo vai acontecer. Ele vive de sonhos. Tudo para ele é aquela coisa de sonhador, eterno sonhador. Nada é estabelecido com grandeza, com lógica. Tudo para ele é sonho. Deixa de ser bobo. Deixa comigo que eu resolvo. Isso é comigo mesmo. Ele não faz nada. Ele promete tanto e não faz nada, porque não tem consistência para fazer. Lá em Juiz de Fora, o Dr. Maroco uma vez estava falando que ele estava indo para o Fé e Caridade e viu um sujeito caído lá no chão pedindo esmola. Caído não, sentado no chão pedindo esmola. Primeira vez ele deu, segunda vez ele deu, terceira vez ele questionou: por que você não vai trabalhar, né? Porque todo dia pede esmola, pede esmola. Quando ele chegou no centro espírita, o mentor disse para ele: ora, Maroco, vocês conheceram o Maroco, né? Ô Maroco, o negócio é o seguinte: tem espírito que não pode trabalhar, não sabe trabalhar, não tem condições para trabalhar, não existe força para trabalhar. Então ajuda, que é bom para você. Olha que interessante, né? São espíritos dormindo, né? Então é o terceiro nível, que a pessoa já está começando a despertar. Aí você já começa a olhar as coisas assim, sabe? Já se interessa um pouquinho mais por uma coisinha aqui, outra ali. Já tá, como você está acordando de manhã, você acorda assim, né, esfregando os olhos, pensando hoje que dia, vai acontecer o que hoje, quais os meus compromissos, quais são os meus compromissos de hoje. E tem um outro nível que a pessoa está desperta. Aí sim. Esse aí é o quarto nível. Ele está desperto. Tudo para ele está atento. Ele jamais, ele faz isso com a consciência dele. Ou seja, ele nunca bebe, pelo menos exagero, né? Ele nunca bebe, ele não usa tóxico, ele não entra em briga. Tudo aquilo que for perturbar a
consciência dele não aceita fazer. Esse é o quarto nível. E o quinto nível já é uma consciência cósmica, que é a consciência harmonizada. Quando você fala cosmos, é harmonia, não é a consciência do universo, a consciência harmonizada. Aí tudo para ele é tudo dentro de uma estruturação de lógica mesmo, né? Então, o que ocorre? Na verdade, a consciência são 5% do que nós somos. É um feixezinho que está lá acima do inconsciente. E nessa consciência, ela está agora que nós estamos começando a saber lidar um pouquinho com ela. Tem 40 mil anos que nós adquirimos a consciência, segundo Joana de Ângeles. Agora que nós estamos começando a pensar alguma coisa. Certo? E qual que é o eixo central da consciência? É a busca da verdade. E o que é a verdade? Segundo Jesus, é o conhecimento das leis de Deus e a sua vivência. Então isso é verdade. Então a consciência desperta, ela não sai do eixo, de jeito nenhum. Ela fica aqui. Porque a verdade pode pintar ali, ela tem que estar atenta. Pode aparecer aqui, ela tem que estar atenta. Né? Pode aparecer de lá. Agora, se ela começa a oscilar, ela não vai encontrar essa verdade. Então, por isso que ela jamais oscila, ela não aceita oscilar. Aí já é uma consciência mais desperta. Então, quando você vai trabalhar o homem sensato, proposto por Jesus, nessa situação aqui, nós temos que estar com a consciência muito desperta, para entender isso aqui. Porque o Evangelho de Jesus, minha gente, cada versículo tem 70 tipos de interpretações diferentes. E depois que você conseguir interpretar todo o Novo Testamento, todos os versículos, 70 vezes, que é difícil, haja tempo, haja disposição, haja conhecimento, então você pode fazer mosaicos com conhecimento. Você pode pescar uma frase de Mateus, uma de Lucas, de Marcos, de João, faz uma plataforma que você tem uma outra informação. Depois você pesca mais 4, aí isso fica infinito. É uma análise combinatória infinita. Como Jesus falou, passarão o céu e a terra e as minhas palavras não passarão. Eu recebi um vídeo essa semana que me fez refletir muito. É a fala de um ícone da música popular mundial. Eu, sinceramente, eu nunca gostei do estilo de música deles. Mas são ícones. A gente não vai aqui falar que são bons ou são ruins. São ícones. Que são os Beatles, né? E o principal lá dos Beatles era o John Lennon, não é isso? O que o John Lennon falou? 6 dias antes dele ser assassinado, vocês sabem? Ele falou assim: o cristianismo não tem vida para muito tempo, porque a mensagem de Jesus é muito simples. É tão simples que nós somos muito mais importantes do que ele. Nós somos muito mais conhecidos do que ele. Certo? Então você ouve uma pessoa dessa falar um negócio desse, você fala, não estou entendendo nada. A mensagem de Jesus é simples? Então me explica. Quem não odiar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha, não é digno de ser meu discípulo. Me explica isso. Eu vim trazer a guerra e não a paz. Eu vim lançar pai contra filho, filho contra pai, contra mãe. Mas vamos explicar isso aí. Porque isso aí é profundo. Então como é que é uma coisa simples? Então vamos tentar isso aqui. Felizes, quer dizer, felicidade ainda não é por hora propor para nós. Porque a felicidade, ela está acima do desejo. Não, desculpa, a felicidade está acima do prazer. Enquanto nós buscarmos prazeres, nós não seremos felizes. Nós teremos momentos felizes, mas não felicidade. Porque prazer é passageiro. Você toma um copo de suco de laranja, daí a 2 minutos quer tomar outro. Porque o prazer acabou. E todo prazer que você busca aqui, ele é muito passageiro. Então, a felicidade, ela tem que superar o prazer, né? Puro, a pureza. Jesus falou em pureza algumas vezes, né? Sede perfeitos, sede puros, puros de coração. Por que ele falava isso? Porque a pureza representa
toda a extinção da selvageria que nós ainda temos. Quando nós vencemos os instintos. Primeiro são sensações, depois são instintos e depois é que vem o sentimento. Então, o que ele diz? Solta dessa fase anterior da sensação. Porque tem gente que vive sensações. Outros vivem apenas instintos. Isso é, antropologicamente falando, resquícios da animalidade que a gente não deixa. Não sei se vocês conhecem a lenda do Minotauro. Eu não vou contar a lenda, mas eu vou contar o do Minotauro. O Minotauro era a união de uma mulher que traiu o marido com um boi. Certo? E o boi ele é muito forte na mitologia. Então, esse boi, que foi dado ao rei Minos, lá de Creta, esse boi, então, tem uma relação sexual com a mulher do rei e nasce um filho chamado Minotauro. Por quê? Porque ele tinha cabeça de boi e corpo de mulher, e corpo humano. Isso na mitologia significa o seguinte: é a parcela da humanidade que ainda que tem o corpo de homem ou de mulher, né, mas tem a cabeça de animal. Ou seja, pensa, age como animal. Então isso é o Minotauro. Então, para eu chegar à pureza, eu tenho que me libertar disso. Eu tenho que aprofundar em outras funções psíquicas, emocionais. Por exemplo, é muito fácil sentir emoção. O difícil é você equilibrar a emoção. Então, hoje a neurociência e a neuroplasticidade estão dando para nós muitos elementos para que a gente equilibre a emoção. Porque senão vai ser assim: de manhã eu levanto cantando feliz, rindo, gargalhando, dali a pouco eu recebo uma notícia que teve um acidente, uma pessoa muito querida minha desencarnou no acidente e eu começo a chorar. Então eu vou lá e venho fazendo isso. As minhas emoções são descontroladas. Elas não seguem um ritmo mais ou menos que me tranquilize. Não. Ou eu estou chorando, ou eu estou rindo. Como diz Humberto de Campos, inconsequentemente. Então, o controle da emoção. Isso tudo vai nos levar à pureza, porque vai nos dar condições de vermos realmente o que é e o que não é. O que deve e o que não deve. Depois ele vai falar coração. Eu vou pular coração. Vamos para Deus. Então Jesus falou o tempo todo em Deus, o reino de Deus, o meu Pai, o vosso Pai, o nosso Pai. Eu vim por Ele, eu vim fazer o trabalho dEle. E ainda tem espíritas que confundem Deus e Jesus. Ainda acham que é a mesma pessoa. Por quê? São atavismos lá das nossas vidas anteriores que nós vivemos nesse conceito de que Deus são três pessoas, um só, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu tenho uma alegria quando eu falo isso, gente, você não tem a menor ideia. Porque eu só estou aqui na tribuna espírita hoje por causa disso. Sabia? Sabia, Eduardo? Eu era seminarista e queria ser padre. Mas um dia, esse negócio na minha cabeça começou a dar nó. Eu falei, mas como é que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Aí eu fui lá perguntar para o padre. O padre ficava lá dormindo, ficava lá no dormitório até a gente todo mundo dormir. E eu levantei devagarzinho, já era bem tarde, ele estava sentado lendo lá. Aí eu perguntei, o padre, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Ele falou, meu filho, isso mesmo. Eu falei, mas aí, como é que foi a coisa? Quando ele veio aqui, vieram os três, não foi? Foi. E quem que tomou conta do resto? Já pensou deixar aquilo tudo lá, o universo todo, para vir num planeta desse tamanhozinho? Não. Quem está tomando conta lá? É só ele que sabe governar isso tudo, né? Aí ele falou comigo assim, vai dormir, menino? Aí eu vim para o Santo Espírito. Então tem que agradecer muito isso, né? E não, é isso, a gente tem que ser sagaz. Se você não me respondeu, então eu vou embora, eu vou procurar onde tem resposta. Então, esse Deus é a procura de todos nós, sabe? E é interessante que quando você começa a aprofundar em Deus, estudos de Deus, sobre Deus, você percebe o seguinte, que quando nós saímos da irracionalidade para a racionalidade, não é feita essa transição aqui no planeta Terra, ele é feito no mundo primitivo, dizem os espíritos superiores que o primeiro vagido que esse espírito dá é Valim, ele grita Valim. O que é Valim? Deus. O primeiro vagido dele é gritar por Deus. Não é o mesmo de um bebê quando nasce? Que ele chora pedindo o quê? A proteção. Não é? Então nós pedimos a proteção quando nós saímos da irracionalidade. E o primeiro grito foi Deus, ou alguma coisa semelhante ao grande
o grande consultor, o grande pai. Agora vamos para o coração. Essa coisa de coração, a gente tem assim, um problema muito sério com esse negócio de coração. Porque quando fala assim, meu coração está doendo, a gente tem essa mania de achar que é o coração físico. E a gente não entende o que é o coração. Eu, pelo menos, tive muito tempo que eu não entendi o que era isso. O que é esse coração? Como é que é isso? Né? Que coração é esse que não pode ficar magoado, ressentido, que senão pode dar câncer, pode dar problemas cardíacos? Que coração? O que é esse coração? Aí nós começamos a fazer um estudo de como os hebreus trabalhavam essa questão de coração. Então foi interessante porque quando a gente não tem uma ideia mais ou menos firmada, a mente ela cria imagens relacionadas com alguma coisa que a gente já conhece. Então, por exemplo, se eu disser para vocês assim, eu fui lá no Japão, lá em Tóquio, e lá eu comi uma fruta que ela não é uma desculpa, não é uma laranja, mas ela parece uma laranja. O que vocês pensam? É uma laranja, né? Mais ou menos, você já faz a imagem de uma laranja. Eu falo para você assim, lá em Juiz de Fora tem uma garota de 10 anos, cabelos cacheados. E essa menina é muito interessante porque com 10 anos ela faz palestra que encanta plateias. Depois ela vai dar passe, a mão dela incha de uma tal maneira que quando ela faz isso, todo mundo se beneficia do passe dela. Sai quase curado do posto de passe. O que vocês idealizaram? Uma menina bonitinha, linda, né? Mas se eu falasse que essa menina não tem um olho, por exemplo, já matava a imagem de vocês. Então a mente constrói uma imagem para substituir aquilo que ela não conhece. Então a gente vai fazendo isso. Então quando você fala coração, o que eu penso? Eu penso aqui no coração, esse tipo de coração que nós temos, físico. Então era essa a ideia que eu tinha, quando falava coração. Aí um dia eu lendo um grande teólogo da atualidade, ele então comentou como os hebreus pensavam no coração. Aí ele fez tem um desenho lá no livro, que é mais ou menos assim, quer ver? Eu sou péssimo para desenhar, você me desculpe se eu sou desenhista aqui, tá? Mas eu só vou representar, tá bom? Então você imagina que isso aqui seja uma pessoa, tá? Ó, sorridente. Está dando para todo mundo ver o meu desenho lindo? Então esse aqui é uma pessoa. Então onde está o coração dessa pessoa? Essa aqui é a pergunta. Onde está esse coração? Aí você vai falar, o coração está aqui. Certo? Aí, o que esse teólogo diz? Ele diz o seguinte, que à medida que o self vai expandindo, ou seja, que a centelha divina que somos, ela vai expandindo, ela vai criando um campo eletromagnético em torno de nós. Assim, certo? Vai fazendo isso aqui, ó. Isso vai expandindo. Que a representação desse campo eletromagnético em torno de nós é a mente. Por isso que Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida que a mente é o espelho da vida. Por quê? A mente está espelhando o que sai de dentro e o que vem de fora. Certo? Então, isso aqui é a mente. Então, eu achava que a mente era aqui também. Ah, a minha mente, a gente faz assim, né? A minha mente está aqui. Não, a mente circunda todo o nosso corpo. E aí esse teólogo diz o seguinte, olha, uma vez que ela tem essa propriedade de ser a expansão do self, que quanto mais eu expando esse self, ou seja, quanto mais eu faço obras boas, quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu labuto no bem, eu vou expandindo isso aqui. Não falava que o Chico Xavier tinha uma aura de 2 metros? Por que tem aura de 2 metros, eu só tenho de 1 centímetro? Olha lá. Está errado esse negócio, eu também sou filho de Deus, não sou? Mas é uma diferença crucial, né? Nas vivências dele com as minhas vivências, do passado dele com o meu passado. Então era essa a diferença. Jesus, a dele, simplesmente abarca o planeta todo, quiçá o sistema solar. Joana chega até a falar em sistema solar. Então essa é a diferença. Então quanto mais essa aura foi expandindo, esse círculo aqui foi expandindo, mais eu estou crescendo espiritualmente. Só que tem um problema. Eu posso expandir um tanto e fazer uma coisa errada. Então aqui fica cheio de destroços aqui, ó.
coisas que não tem que ficar aqui dentro, certo? Aí chega uma hora que eu tenho que expulsar essas coisas. Aqui, os espíritos chamam mental superior e mental inferior. Então, o mental inferior eu tenho que jogar fora. Por isso que tem as enfermidades. Por isso que tem as dores, as decepções, esses encontros complicados que a gente tem, né? Para quê? Para tirar os destroços que estão no nosso mental inferior. E aí, esse teólogo vai dizer o seguinte, que então, já que isso aqui retrata a minha situação como eu sou hoje, e ela expande o tempo todo, então o centro expansor é o coração. Aí, mas coração como? Por que o coração? Por que não é um outro nome? E aí, ele vai lá nos rabinos hebraicos da Universidade lá de Jerusalém e dos estudos anteriores dos rabinos. Então, os rabinos vão escrever, vão definir o que está no coração. É isso que nós... Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um coração, tá? Imagina que isso aqui é um coração. Imagina que isso aqui é isso aqui. Então, o que está no coração? O que nós temos no coração? Nós temos 5 situações básicas dentro do coração. 5. A primeira delas são os desejos. O desejo está na razão direta do nosso crescimento espiritual. O desejo, ele é no momento em que eu olho para alguma coisa e desejo aquela coisa. Quando eu desejo a coisa perfeita, a coisa certa, ótimo, eu estou com isso aqui mais aprimorado. Quando eu desejo a coisa que eu não devo desejar, eu estou trabalhando isso aqui. Então eu trabalho o mental superior e o mental inferior. Então o desejo, ele que vai dar essa nota. Então, por exemplo, todos nós tivemos o desejo de estar aqui hoje, certo? Um desejo de mental superior, que nós estamos estudando. Agora, e se eu tivesse um desejo de agora estar, por exemplo, traindo, né, o meu companheiro ou a minha companheira? Então, é um desejo de mental inferior, certo? Então, o que Jesus fala? Felizes os puros de coração. Olha, se para pureza de coração eu tenho que transformar os meus desejos, então eu tenho que transformar meus desejos. Por que eu estou desejando? Por que eu estou buscando o tempo todo para a minha vida? Né? Eu estou buscando o quê? Eu estou desejando, se eu quero isso assim, assim. Então é analisar esse desejo que eu estou tendo. Isso é muito importante. Porque isso vai definir a nossa tabela de valores. Os meus valores são mais materiais ou espirituais? Então eu posso me definir aí. O que eu estou desejando? O que eu estou desejando é algo que vai me sustentar materialmente ou espiritualmente? O que eu desejo mais? Que tipo de alimento eu busco? Alimento material ou alimento espiritual? Certo? O segundo ponto que ele coloca aqui é a vontade. Vontade. Isso tudo está aqui dentro, tá, gente? A vontade, ela funciona da seguinte maneira. Quando eu estabeleço um desejo, então eu tenho a vontade de realizar esse desejo, ok? Quando você estuda física quântica, quando a mente estabelece a vontade, então eu desejei a mulher do próximo. Vou pegar a coisa do Evangelho. Eu desejei a mulher do próximo. Eu desejei, a vontade começa a mandar elétrons e mais elétrons para energizar a possibilidade daquilo acontecer. Então ela dinamiza, ela eletrifica a coisa para a coisa acontecer. Então no momento em que eu desejei, mandei a vontade de fazer, ela vai fazer. Né? O que está no Evangelho de saudação da vida de Jesus ao plano físico? Bem-aventurados não, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade entre os homens. Boa vontade, não é só vontade. Então, se você pegar essa frase e analisar todo
todo o Evangelho de Jesus, ele falou isso o tempo todo. A síntese é essa. Então o que é? Não é só ter vontade. Nossa, o Leon Denis, trabalhando as potências da alma, no livro O Ser Destinador, o problema do ser destinador, ele fala que a vontade é a maior potência da alma. Por que que é? Porque ela vai dinamizar tudo. Certo? Então, é o desejo, está aqui, ó, tudo aqui. A vontade, e tem um terceiro, que seria a razão. Está dando para vocês lerem, gente? Razão. O que é razão? O raciocínio. Racionalização do desejo e da vontade. Aí eu vou racionalizar. Certo? Por quê? Porque aconteceu. Eu tive um desejo muito grande de comer uma feijoada nesse calor todo, né? Eu tive o desejo, realizei, e agora a razão para me dizer, não faz isso mais não, rapaz. Faz isso não, que isso é perigoso. Eu tenho um desejo muito grande de pular lá do Niágara, né? Do Niágara, naquela coisa lá em cima, a catarata do Niágara, então um negócio. Eu tive um desejo imenso de ir lá. Cheguei lá, eu tive uma vontade muito grande de pular. Aí pulei. Aí bati com a coluna na perna e fiquei paraplégico. Aí a razão vai me dizer, por que você fez isso? O problema é que a razão vem quase que depois. Então o ideal é a gente jogar a razão aqui, ó, no desejo. Antes da vontade, antes de disparar a vontade. Certo? Depois, vem uma outra coisa muito mais complicada que esses três aqui, que são os sentimentos. Deixa eu pegar uma outra caneta, que ela fica parada, ela vai perdendo. Vou colocar aqui um terceiro, que são os sentimentos. Os sentimentos, ele funciona como uma caixa misteriosa que nós temos. Segundo os estudos aí da psicologia, o homem comum tem em torno de 386 tipos de sentimentos diferentes. Então, funciona da seguinte maneira. Eu tenho um estímulo, certo? Um estímulo. Eu encontrei o Eduardo, que eu não vejo há muito tempo. Quando eu tenho esse estímulo, gera uma emoção. Mas que legal, né? Tal. Aí a emoção vai lá no sentimento e fala, dispara, o que você faz? Aí se for uma pessoa que eu quero muito, eu vou abraçar, né? Vou, sei lá, vamos celebrar o momento. Agora se for uma coisa que eu não quero, dou um salvatão, sai fora. Então funciona desse jeito. E lá no sentimento tem uns apêndices, né? Que é afeto, não afeto e neutro. Então eu tenho um estímulo, a emoção leva o estímulo para o sentimento analisa, vai na memória, saiu um desafeto, rapaz, sai fora. Fuja, luta ou fuja. Não, isso aí é uma coisa boa, pega para você, isso é legal. Aí você é neutro, o que você faz? Então isso aqui. Então o que nós temos que fazer? Já que sentimentos são bons e maus, eu tenho sentimento de ódio, de rancor, de ciúme, de inveja, tudo é sentimento. Também tem sentimento de amor, de bondade, de fraternidade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que botar puro. Então, eu tenho que purificar o sentimento. Começar a trabalhar isso. Por isso que fala, trabalhe o perdão, não guarde mágoa. Né? São as mensagens que a gente recebe, que vocês me passaram ali até uma, né? Não faça isso, para você purificar teu sentimento. E aí, um quinto elemento que está aqui também é Deus. Que é Jesus que falou, Deus está dentro de vós. Então, neste coração aqui, girando em torno de nós, todos nós temos, né? Nós temos desejos, vontade, razão, sentimentos e Deus. Ora, o que Jesus fala? Você só vai conseguir ver o Deus que está em você depois que você purificar tudo isso aqui. Não, a mensagem é essa. Se você quer ver o Deus que está em você, purifique teus desejos, purifique teus sentimentos, tua razão, tua vontade, só aí você vê Deus. Só aí. Aí a gente pensa assim, mas é muito difícil, isso vai demorar muito, vai sim. Mas quem são os santos de hoje? Quem são os anjos? Estou falando isso, essa terminologia que a gente conhece, tá, gente? Vamos colocar espíritos superiores, né? Quem são os espíritos superiores? Quem são eles? Emmanuel, Bezerra,
André Luiz, enfim, essa galera toda que está aí. Quem são eles? Os homens deficitários do passado, que um dia modificaram aqui. O desejo deles, a razão deles, a vontade deles, os sentimentos, aí eles começam a chegar a Deus, que está dentro deles. Fora isso, nós não vamos conseguir nada. Nós vamos ficar na casa espírita uma encarnação inteira e vamos sair daqui sem ter mudado absolutamente nada. Nós vamos chegar lá cheios de problemas. É o que a gente lê nos livros do Humberto de Campos. Vocês já leram uma mensagem do Humberto de Campos? Não sei se é um livro, não sei qual dos livros dele, que chama A Ficha. Do sujeito que chega lá no mundo espiritual, porque ele era espírita. Aí quando ele chega lá achando que ele ia, né? Opa, eu estou que estou, né? Aí ele vai para um lugar meio estranho, aí ele reclama. Aí eles mostram a ficha para ele. Você viveu tantos dias, tantas horas. Você fez isso assim de negativo, tantas horas. Isso, ele já fez tudo errado. Em momento nenhum, ele pensou em purificar o coração dele. Ou seja, essa coisa que gira em torno da gente. Porque é muito fácil, minha gente, vou dizer para vocês o seguinte, é muito fácil você estar assistindo televisão e de repente, lá na matéria, lá no jornal, mostra uma pessoa que matou 3 ou 4, de forma cruel. Matou, né, estuprou a pessoa, depois matou, esquartejou, tudo igualzinho, 4. É muito fácil a gente falar assim, monstro, não é? É muito fácil. O difícil é você falar assim, o que eu posso fazer por esse irmão? Aí, amigo, você está mudando o seu sentimento. Aí tá. Porque é muito fácil ir na corrente geral, na primeira vista. Por que essa pessoa fez isso? O que levou essa pessoa a fazer isso? Qual o instinto? Ou qual que é o desejo dele, qual é a vontade, qual é a razão dele fazer isso? Então hoje nós já estudamos isso no livro Triunfo Pessoal da Joana de Ângeles, no capítulo 8, ela estuda exatamente isso. São pessoas que estão absolutamente adormecidas, não sabem o que estão fazendo. Ah, mas então para que Deus deixa, né? Aí vai lá no capítulo lá de Mateus, que Jesus fala assim, é necessário que o escândalo venha. Ou seja, é necessário que aconteça o problema. Por quê? No momento em que aquela pessoa foi morta, estuprada, esquartejada, ela tirou um monte de destroços dela daqui. Que só podia sair numa ação assim. Por quê? Ela gerou essa ação dessa maneira. Ela foi estupradora no passado, provavelmente. Ela foi violenta no passado. Então ela gerou campos energéticos aqui na mente mental inferior dela, que só um baque desse é que consegue tirar. Aí Jesus fala, olha o que ele fala. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Ele não fala o coitadinho que foi escandalizado. Ele fala, ai daquele por quem o escândalo vier. Ou seja, essa pessoa que entrou na faixa do necessitado aqui, vai ter problemas. Mas o necessitado, ele não chama de coitadinho, não. Ele não fala, ai daquele que foi escandalizado. A gente faz exatamente o contrário. A gente fala, ai daquele que foi escandalizado. Né? Aí a gente fica com peninha, como diz o Chico Xavier, você começa a fabricar a doença do coitadinho. Coitadinho, aconteceu isso. Aí o coitadinho entra num estado quase letárgico, de passividade perigosa, porque ele pode somar aquilo tudo como um trauma muito grande. Que ele vai ter problemas sérios lá na frente. Principalmente se acontecer isso com a criança. Vai ter problemas muito sérios. Ele pode se tornar uma pessoa violenta no futuro, uma pessoa que comete bullying na escola, enfim. Por quê? Porque ele entrou na síndrome do coitadinho. Ele não entrou na síndrome da necessidade que o escândalo venha. Olha, gente, estudar o Evangelho é muito legal, mas tem hora que você leva uns barcos assim. Você fala, mas é isso mesmo? É isso. Então, por isso que é importante a gente começar a estudar o Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus, como ele diz, eu não vim trazer a paz. Ou seja, eu vim trazer a guerra de você com você mesmo. Para você superar essa quantidade de destroço que está aqui. Quanto tempo
você viveu criando problemas sérios para você? Né? Como é que estão os seus sentimentos em função disso aqui? Ora, para você ver o Deus que está dentro de você, não é o Deus cósmico. Para você ver o Deus que está dentro de você, você tem que verificar isso aqui. Ó. Senão você não vai conseguir. Né? Eu estou lendo um livro, maravilhoso livro, chama A Linguagem de Deus. Quem escreveu esse livro é o Francis Collins, que foi, por 10 anos, o diretor-geral do projeto Genoma Humano. É um projeto lindo. Ele chama o projeto ele chama o Genoma Humano de A Linguagem de Deus. Ele se torna deísta por causa disso. Ele era ateu. Mas chega uma hora que ele fala assim, não tem jeito, tem que ter um criador disso aqui. Então ele se torna deísta. É lindo o livro dele, é lindo, certo? Então, você observa no livro que ele escreve, que tudo está nas nossas mãos. Quando ele trabalha, por exemplo, são 4 letras básicas do DNA, né? ACTG, não é isso? Então você inverte uma com a outra, você muda completamente a situação. Você tem uma sequência ATGC, e você inverte uma dessas letras, muda tudo. Ou seja, nós podemos mudar tudo. Tudo. Chama isso de neuroplasticidade. Hoje a neurociência está chamando de neuroplasticidade. E existe um negócio chamado epigenética, que você também, a convivência com o meio, você se reestrutura biologicamente. Então, quer dizer, está tudo na nossa mão. Por isso que Jesus falou isso há 2000 anos. Bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Bem-aventurados que purificam essas forças, né? Porque eles conseguirão ver a Deus. Ficou claro para vocês? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Porque eu tenho. Eu tenho. Se eu puder responder, eu respondo. Se eu não puder, eu vou estudar e depois eu mando a resposta. Alguém teve um ato? Eu sinto que tem gente aí que não está concordando com esse estudo. Não, é o coração, essa aura nossa. Isso, exatamente. Aí, essa é a charada. Aí você mata a charada. Porque o meu coração não está aqui, a minha mente não está aqui. Eu estou levando para onde eu for. Então imagina que eu aceite. Gente, eu tenho que falar isso, porque se eu não falar, eu não estou sendo sincero. Aí eu aceito ir para um barzinho. Vou para um barzinho. Lá em Juiz de Fora tem um que é famoso, né? Você passa lá, nossa, mas é terrível. Tanto jovem que tem lá. Aí você vai para um barzinho. Eu vou como? Coração aberto. Meu coração manda estar aqui. Qual é a parte do teu coração que está te mandando estar lá? A parte do mental inferior. Dos sentimentos negativos, dos desejos inferiores, da vontade inferior, da razão que não está funcionando. É isso que a gente tem que analisar. Não é questão de ser moralista, sabe? Não. A questão é a seguinte, eu ainda tenho vontade de ir lá? Eu ainda sinto desejo de ir lá? Sinto. Então eu vou. Chegando lá, eu começo a usar a razão. Por que eu estou aqui? O que me atrai para cá? Aí você racionaliza. De tanto você racionalizar, você mesmo vai se mudando. Isso aqui não está me trazendo nada. Nada. Assim, as nossas vidas são feitas assim. Nós vamos evoluindo e vamos deixando para trás as coisas que foram úteis um dia. Perdeu a validade. Agora vamos para uma coisa mais útil. Isso aqui já não vale mais para mim. Então agora vamos para aqui. O que eu vou pegar aqui? Então é isso que nós temos que fazer. Não é estacionar. Quando fala que esperança, né? Isso aqui a gente pode linkar com a esperança. A pessoa fala assim, eu tenho esperança que isso vai acontecer. Ótimo, esperança é muito bom, mas desde que ela seja uma esperança dinâmica. Você não vai cruzar teus bracinhos, né, e ficar esperando. Não, você vai fazer com que aquilo aconteça. Certo? Eu tenho fé em Deus. Então trabalhe para isso. Porque Jesus falou, batei e abriste, pedi e obtereis. Buscai e acharei. Só que ele falou o quê? Certo? Então, eu tenho que saber buscar. Vou buscar o quê? Eu vou no barzinho buscar o quê? Encontro com os meus amigos. Ótimo, é uma boa desculpa. É um bom momento, né? Eu vou encontrar com os meus amigos. Tudo bem. O que eu vou achar quando eu chegar lá?
conversas talvez não tanto evoluídas, né? Não tanto assim, mais elevadas, muita bebida, né? Muito cigarro e talvez droga, dependendo do lugar, droga. Eu acho que eu achei isso. E o que eu vou pedir? Eu vou pedir isso para mim? É isso que eu quero para mim? Aí eu também avalio. Olha como é que eu estou com os meus desejos bem necessitados de ser observados. Está vendo? Então, essa frase da bem-aventurança, ela é extraordinária para a gente fazer uma avaliação. Bem-aventurados os puros de coração, que verão a Deus. Então, Jesus deu para a gente a dica. Ele dava assim as chaves enigmáticas. Toma, a chave é essa. Né? E aí você vai, então, tem um texto, Espírito, não sei se é do Bezerra de Menezes, que fala assim, Kardec é a porta e Jesus é a chave. Não sei se vocês já viram isso. Então, quer dizer, a chave é que vai dar para a gente a orientação, é a chave que abre a informação que ele deixou. Por isso que nós temos que estudar o Evangelho. O Evangelho não pode ser mais uma coisa que a gente deixa na prateleira. Não pode ser mais. Eu tenho lá em casa um monte de Evangelho. Onde eu vou tem um Evangelho. Então tem o Evangelho segundo o Espiritismo, tem o Novo Testamento editado pela editora Paulus, que é pequenininho assim, se abre, logo já entra numa mensagem. Tem um outro, tem a Bíblia de Jerusalém, que quando eu preciso recorrer a um assunto que eu vou lá. Eu estou estudando isso, porque cada hora que eu estudo um negócio desse, eu fico mais encantado. Mais encantado. Imagina quando você vai estudar agora, bem-aventurados os simples de coração, porque esses verão o reino de Deus. E aí? Bem-aventurados os aflitos, porque encontrarão salvação, ou serão consolados. Né? Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque verão a Deus. Eu tenho uma palestra sobre isso. É impressionante essa frase. Né, Camila? Você já viu isso várias vezes. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Você inverte completamente o que se pensa de justiça. Completamente. Então, por isso que necessitamos de estudar, minha gente, o Evangelho. Eu espero que tenha sido útil para vocês isso aqui. Sabe, esse estudo dos puros de coração, o que está no coração, porque isso aqui são estudos vindos lá daqueles estudiosos, sabe aqueles rabinos, barbudos, assim, aquelas coisas assim, prospectas, eles são estudiosos. São estudiosos. Hoje o rabinato de Nova York, quem dera que eu pudesse lá assistir uma aula deles, né? E aí, só para fechar o nosso trabalho, um dia desse eu fui fazer uma palestra, e quando terminou a palestra, um casal me chamou e perguntou: você gostaria que a gente levasse em casa? Eu falei, claro, né? Juiz de fora de noite, depois das 9 horas, já fica meio estranho. Eu falei, claro, não vai te atrapalhar? Não, de jeito nenhum. Então nós fomos conversando. Quando ele chegou na porta da minha casa, o prédio que eu moro, ele falou comigo assim: eu tenho uma filha que mora, eles, né, os dois, nós temos uma filha que mora em Jerusalém. E de vez em quando eu vou lá e passo lá uns 3, 4 meses, eu fiquei morrendo de inveja dele. Né? Aí eu falei assim: você fica lá em Jerusalém? Eu falei, eu vou lá na escola dos rabinos, converso com eles, é uma festa. Eu falei, Jesus, por que não sou eu, né? Que eu ia aproveitar. Aí ele falou para mim assim: um dia um rabino até sentou comigo e desenhou para mim como que o hebreu vê Deus. Ele fez um monte de desenho, um monte de esquema. Aí eu falei assim: você vai deixar eu tirar xerox? Vai. Falei com ele assim: então, por favor, me deixa eu tirar o xerox. Talvez eu não vá entender, mas eu tenho um caminho, eu tenho um princípio, né? Rasguei aqui, joguei fora. Aí eu falei, boa noite para vocês dormir. Então, gente, é assim que a gente faz com as coisas boas que chegam na nossa mão às vezes. A gente rasga e não pode. Por isso tem que tomar cuidado, né? Quando uma coisa chega para a gente com certa profundidade, para a gente poder aproveitar aquele instante. Eu agradeço a direção aqui do centro e a atenção de vocês, maravilhosa, né? Então, que Deus continue nos abençoando aí, tá? Qualquer coisa que vocês não entenderam, quiserem perguntar aqui, quando acabar aqui eu posso responder, tá bom? Obrigado.